Aleluia. Queremos a sua atenção neste momento, você que está nos ouvindo, nos seus lares, nos arredores, aonde esse microfone alcança, aleluia, a sua audição, que você possa prestar atenção muito bem na palavra de Deus desta noite, a palavra do Senhor, aleluia. A palavra de Deus, irmão, que se encontra no livro Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 8 do Evangelho que segundo escreveu Mateus. Aleluia. E o versículo, aleluia, 14 a seguir. A cura a sogra de Pedro é curada, né? A palavra de Deus diz assim, amados: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus e aleluia, amém. Amados, trazendo na noite desse dia uma breve palavra da parte de Deus para os nossos corações. Não irei me demorar porque, aleluia, a palavra de Deus, irmão, ela não precisa, aleluia, de estarmos, amados irmãos, se alongando. Aleluia. É bem verdade que temos, aleluia, que entender bem o texto da palavra de Deus, a qual ele relata, aleluia, nesta noite, nesse dia, e fala sobre cura, aleluia, sobre a autoridade que o Senhor nos delegou, o Senhor nos concedeu pela sua bondade e misericórdia. Ele mesmo nos dando um exemplo ali. Jesus estava ali andando com Pedro, e de repente ele chega à casa de Pedro. Talvez Pedro convida Jesus para entrar na sua casa, né? Ali para, né, quem sabe, tomar um café, né? Quem sabe, o nosso costume, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é que alguém convida o outro na sua casa. Vamos lá em casa para você tomar um café, não é assim? Aleluia. E Pedro ali andando com Jesus, irmão, acredita que Pedro convidou Jesus para ir na sua casa. Talvez também, né? Pedro já sabia que aleluia, a sua sogra estava enferma, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E ali, amados, Pedro, aleluia, convidando a Jesus. Jesus chega à sua casa. Interessante é que a palavra diz que Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, ele entra na casa de Pedro, bendito seja Deus, e viu a sogra de Pedro, irmão, com febre. Ela estava enferma, estava com febre, né? E Jesus, olhando a situação da sogra de Pedro, ele chega para ela, né? Aleluia, e repreende aquela enfermidade, repreende aquela febre. Imediatamente a sogra de Pedro é curada. Bendito seja Deus, aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Então, amados, aonde Jesus chegava, aleluia, a enfermidade batia em retirada, o enfermo era curado. Aonde Jesus chegava, aleluia, aquele que estava endemoniado era liberto. Aqueles que estavam possessos, irmão, de espírito maligno eram libertos, porque aonde Jesus chegava, ele tinha autoridade, aleluia, para repreender os demônios, para curar os enfermos, aleluia. E é isso que a palavra de Deus está dizendo nesta noite, a qual o profeta Isaías, aleluia, já profetizara acerca do Messias. No capítulo 53, aleluia, ele diz que ele levou
sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E aqui nesse, aleluia, nesse texto, irmão, cumpre-se literalmente a profecia de, aleluia, de Isaías, acerca de Jesus, acerca do Messias, né? E essa profecia, amado irmão, ela segue até os dias de hoje, aleluia. Quando Jesus, aleluia, ele transmite para mim, para você, para aqueles que estão a serviço do Senhor, pela bondade e misericórdia, aleluia, do Todo-Poderoso, amado. Ele nos concede autoridade, aleluia, através da sua santa e gloriosa palavra. Aqui diz que, aleluia, através da sua palavra, é pela palavra de Deus, aleluia, né, que nós, aleluia, repreendemos os demônios. É pela palavra de Deus, aleluia, né, que nós, aleluia, repreendemos as enfermidades na vida daquele que está enfermo, na vida daquele que está doente, aleluia, porque foi para isso que Deus nos chamou, Deus nos enviou, aleluia, foi para isso. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 16, aleluia, do mesmo evangelho de Mateus, no versículo 18, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus tem um chamado na vida de Pedro, desse mesmo apóstolo Pedro, que aqui está na sua casa. Jesus está na sua casa, curando a sua sogra, né? Jesus chama Pedro, aleluia, com o propósito de iniciar o trabalho da sua igreja, aleluia. E ele diz: olha, Pedro, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ele fala para Pedro: olha, quem diz os homens ser, aleluia, Cristo, ser o Filho do Homem? Quem diz os homens ser, aleluia, o que é as pessoas, aonde vocês andam, aleluia, tem falado acerca de mim? E Pedro, aleluia, tomando ali a palavra, irmão, ele fala, aleluia, primeiro uns diz que tu é o João Batista, tu é um profeta, né? Aleluia. E aí Jesus chega para os seus próprios discípulos que ele estava, e pergunta: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Aleluia. E Pedro, tomando a palavra, irmão, ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bendito seja Deus. O Filho do Deus vivo, amado, é sobre ele, aleluia, que está a sua igreja. A igreja do Senhor, irmão, está colocado sobre um fundamento. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer no versículo 11, aleluia, que ninguém pode colocar um outro fundamento, aleluia, em cima daquele que já está posto, que é a igreja do Senhor, está alicerçada na pessoa de Jesus. Bendito seja Deus, aleluia. Há quem diga por aí afora, amado, que Pedro é o cabeça. Há quem diga por aí afora que, como Jesus disse para Pedro: olha, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E muitos irmãos têm, aleluia, entendido erradamente o texto bíblico, aleluia, o contexto dessa palavra, aleluia. Mas é literalmente quando Jesus fala sobre Pedro, irmão, ele está dizendo que Pedro no grego significa pedra pequena. Está dizendo que Pedro é uma fagulha de pedra, é uma pedrinha pequena. Pedro, aleluia, aleluia, ele está debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. E ele diz: olha, Pedro, ele é escolhido por Deus, irmãos, para iniciar a obra aqui na terra, para dar seguimento na obra aqui na terra, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Cristo, aleluia. E ele vai dizer: olha, sobre esta pedra, Pedro, tu és uma pedrinha, mas sobre essa pedra, Jesus está, é como se, aleluia, literalmente Jesus estivesse apontando para ele mesmo. Olha, Pedro, tu está vendo aqui, Pedro, aleluia, sobre mim, Pedro, mudando aqui a palavra, mas o contexto não muda. Jesus falando com Pedro, é como se Jesus estivesse falando para Pedro: olha, Pedro, sobre mim, aleluia, eu vou edificar minha igreja, Pedro. Eu edificaria a minha igreja sobre mim, sobre a rocha. E o próprio Pedro vai dizer lá nas suas epístolas, aleluia, vai, aleluia, pronunciar ali nas suas epístolas, amados irmãos, que ele é a pedra angular.
Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal, a qual os edificadores rejeitaram. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele é a pedra, aleluia, principal, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra, aleluia, que enfeita a sua igreja, a pedra que embeleza a sua igreja, chama-se Jesus de Nazaré. Bendito seja Deus. Ele é a rocha eternal, Ele é a rocha, aleluia, a qual estamos firmados. Ele diz, aleluia, suas parábolas, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, todo aquele que edificar a sua casa na rocha, aleluia, Jesus está falando que nós devemos, irmãos, estar edificado em Cristo, aleluia, a sua igreja está edificada em Cristo. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque está edificada na rocha. Todo aquele que edificar a sua casa na rocha, aleluia, que estiver alicerçado na rocha, pode bater o vendaval, como tem batido na minha vida, na sua vida, pode bater, irmão, aleluia, bendito seja Deus, a tempestade que tem muitas das vezes assolado, batido na minha porta, na sua porta, mas bate o vento, aleluia, como naquele mar, a qual, aleluia, aqueles discípulos estavam dentro do barco, aleluia, e Jesus estava ali dormindo, irmão, aleluia, descansando no fundo daquele barco, e começou a soprar o vento. E o vento começou a soprar. Aquele vento, aleluia, que a água, aleluia, estava ali, irmão, cobrindo aquele barco, entrando naquele barco, a ponto de afundar aqueles discípulos, aleluia, e aqueles discípulos desesperados, sem saber o que fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eles esqueceram por um momento, amado, aleluia, que aquele que controla, aleluia, a tempestade, e aquele que diz, acalma-te, e o vento e o mar se acalma, aleluia, estava dormindo no barco, aleluia. Eles esqueceram que a solução estava ali no barco, amado. Mas de repente eles se lembram, aleluia, que Jesus está dormindo no barco. E naquele desespero, irmão, isso é natural de um ser humano. Muitas das vezes, irmão, quando bate a dificuldade, quando bate, aleluia, né, as lutas na minha, na tua vida, aleluia, nós ficamos aflitos. Isso é natural do homem, da natureza humana. Nós ficamos aflitos muitas das vezes, irmão, e nós, aleluia, ficamos meio que desnorteados. Isso é natural, né? Sabendo que a solução está, aleluia, na nossa frente, sabendo que a solução é Cristo. Nós servimos a um Deus que tudo pode, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, no capítulo 13, aleluia, no capítulo 14, versículo 13 e 14, aleluia, do Evangelho de João, aleluia. A Bíblia vai dizer que tudo que pedis ao meu Pai, crendo, receberei, para que o Pai seja glorificado no Filho, aleluia. Mas ele diz, pedi com fé, crendo recebereis, aleluia. E ali, amado, aqueles discípulos aflitos, de repente ele chega e lembra-se que Jesus estava no barco. E ele disse, Jesus está no teu barco? Eu quero perguntar para você nesta noite, ei, Jesus está no teu barco? Deixa Jesus entrar no seu barco nesta noite, aonde você estiver, no seu lar, na sua casa, aleluia. Deixa Jesus entrar no seu barco, porque se ele estiver no barco, o barco não vai naufragar, aleluia. Você vai vencer, aleluia. A tempestade vai se acalmar, a tempestade que vem na tua vida, a luta vai se acalmar, e o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. E ali, amado, eles falaram, mestre, aleluia, não se dá conta que estamos perecendo? Oh, glória a Deus, aleluia, né? E Jesus falou, olha, mar, acalma-te. Vento, tempestade, acalma-te, aleluia. E aquela tempestade acalmou-se, e o mar tornou-se uma bonança, uma calmaria, irmão, aleluia. Jesus fala para ele, homem de pouca fé, oh glória, aleluia, né? É necessário ter fé, irmão, é necessário crer, é necessário crer naquele que tudo pode. E Jesus, voltando aqui para o texto, amado, aleluia, ele cura a sogra de Pedro, aleluia, imediatamente. E ali, bendito seja o nome do Senhor, né, tocou-lhe, aleluia, na mão, e a febre a deixou imediatamente, irmão, aleluia. Deixou e levantou-se e serviu-os. E aquela mulher começou a servir, aleluia, um lanche ali para Jesus, para Pedro, né?
aleluia, já livre da febre, livre da enfermidade, porque Jesus, irmão, quando ele opera é instantâneo. Quando Jesus coloca a sua mão, acabou-se o problema. Quando Jesus coloca a sua mão, aleluia, no negócio, tudo vai dar certo, bendito seja Deus, aleluia. Mas se Jesus não estiver no barco, amado, aleluia, não vai ter como dar certo, aleluia. Só pode dar certo se Jesus estiver no barco, bendito seja Deus. E ali, irmão, Jesus chega à tarde, aleluia, ainda Jesus permaneceu ali até a tarde. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, irmão, aleluia, e ele com a sua palavra expulsou deles os demônios, os espíritos, aleluia, e curou todos aqueles que estavam enfermos. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Amado irmãos, bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus, amado, o Deus que nós servimos, amado, é um Deus de providência. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, aleluia. O salmista Davi disse que Deus é onisciente, aleluia, tem toda a ciência, toda a sabedoria. O nosso Deus tem toda a sabedoria que você possa imaginar. Sabedoria essa, irmão, que é sabedoria eterna, não é sabedoria humana. A sabedoria humana é falha, a sabedoria humana é limitada, mas a sabedoria de Deus, amado, ela é infinita, bendito seja Deus. Ela não tem tamanho, ela não tem a extensão que você possa medir. E a Bíblia também diz, amado, aleluia, que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora conosco, bendito seja Deus, operando milagre, aleluia. Aquilo que eu não consigo ver, aquilo que você não consegue ver, Deus está trabalhando no silêncio. Creia tão somente que a vitória chegará no teu lar, a vitória chegará na tua casa, se você entregar a sua vida a Cristo, se você confiar nele. A Bíblia diz que Ele tudo fará na sua vida, na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja Deus. E esse Deus ainda é, irmão, onipotente. Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Todo o poder, aleluia, está nas suas mãos. E Jesus, aleluia, diz: todo o poder me é dado, tanto no céu como na terra. Todo o poder me é dado, aleluia. Aquele que é seguidor de Cristo, aquele que é fiel à sua palavra, aleluia, ele é herdeiro, irmão, desse poder, é herdeiro das virtudes de Cristo. Bendito seja Deus. Esse poder é transmitido para a minha vida, para a sua vida, quando nós, irmão, aleluia, estamos, aleluia, na dependência, quando nós dependemos 100% do Senhor, quando nós entregamos o nosso viver a Cristo, quando nós vivemos uma vida pautada na sua palavra, quando nós, aleluia, obedecemos o seu mandamento, aleluia, quando nós vivemos na comunhão com o Pai, aleluia, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa do Senhor, aleluia, o poder, a virtude do seu Espírito é transmitida sobre as nossas vidas, através do seu Santo Espírito, aquele que é o Consolador. João 14 diz que Ele é o Consolador, aleluia. Jesus disse que vai subir ao Pai, mas não ia nos deixar órfãos. Eu e você, aleluia, temos um dono que chama-se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bendito seja Deus. Nós não somos órfãos, amado. Nós não estamos sozinhos, mas nós temos, aleluia, o nosso ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que é o responsável, aleluia. Eu falo com muita alegria, eu falo isso com muita propriedade, que o Espírito Santo de Deus, Ele é o responsável nos dias que nós estamos vivendo. Ele é o responsável. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra, e Ele vai permanecer até Jesus voltar. Bendito seja Deus, orientando a minha vida, nos dando autoridade, poder, nos dando discernimento, sabedoria, nos dotando, irmão, das virtudes, do poder de Deus, para repreender o mal, para repreender, expulsar demônios, para, aleluia, curar enfermo. Aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que no meu nome, é no nome de Jesus que eu e você, que nós temos autoridade para repreender os demônios na vida das pessoas,
para curar os enfermos, aleluia, e os demônios bater em retirada, porque a virtude de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, está na minha vida, está na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. E nesta noite eu quero, aleluia, deixar esse recado para você nesta noite, para que se cumprisse a palavra que o profeta Isaías disse, irmão. Tudo isso que está acontecendo nesse texto bíblico aqui, nesse contexto, aleluia, está se cumprindo ao pé da letra aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías. E nesta noite não é diferente. Eu quero deixar para você, para acrescentar a tua fé, que o mesmo Jesus, o mesmo Deus, aleluia, aquele que faz milagre, aquele que cura enfermos, aquele que repreende os demônios, esse mesmo, aleluia, Deus, irmão, aleluia, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo que será amanhã, e será eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, amados, aleluia, não fiqueis preocupados com o que está acontecendo com a sua vida, não fiqueis preocupados porque os dias são maus, mas se preocupemos, aleluia, em servir, em buscar a esse Deus que tudo pode. A solução está nele, mano. Não adianta buscar, aleluia, em A e nem B, não adianta buscar no homem, porque a Bíblia diz que o homem é sem misericórdia, mas o Senhor é misericordioso. Ele tem, aleluia, a solução para a minha, para a tua causa, amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que essa palavra possa chegar no coração daquele que necessita nesta noite, em nome de Jesus.